Prezados alunos de bioquímica, essa é a parte 2 do conteúdo de aminoácidos e proteínas. No final da parte 1, a gente estava discutindo que quando você tem duas cisteínas próximas, elas são capazes de sofrer uma reação de oxidação e condensação, produzindo um aminoácido dimérico, que é conhecido como cistina, tá? Com o que a gente está falando aqui? Tem duas cisteínas, tá? Olha para cá. Cisteína, cisteína. Quando elas estão próximas, elas acabam sofrendo uma reação de oxidação, isto é, oxidação perde elétrons, e condensação, que elas vão sofrer uma produção de ligação covalente entre elas. E quando essa reação de oxidação, condensação ocorre, você tem uma ligação entre os dois enxofres, que a gente chama de ligação de sulfeto. E essa estrutura, esse aminoácido dimérico, formado por duas cisteínas condensadas e oxidadas, a gente dá o nome de cistina. E a cistina, diferente da cisteína, que era um aminoácido polar, a cistina ela passa a ter característica apolar hidrofóbica. Porque agora a gente não tem mais enxofre ligado a hidrogênio para fazer ligação de hidrogênio com a água, igual a gente tinha na cisteína. Agora a gente tem enxofre ligado a enxofre. Então isso não estabelece ligação de hidrogênio com a água, é um grupo extremamente estável e por isso a cistina, esse aminoácido dimérico, ela acaba tendo caráter apolar e hidrofóbico. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a importância biológica disso? Para quê que as cisteínas fazem ponte de sulfeto entre si? Para que isso serve? Pensando em proteína. Tem alguma ideia? Elas servem para alterar a conformação tridimensional de uma proteína? Alterar, não. Alterar, não. É só essa palavra que está errada. Ela permite estabelecer a estrutura tridimensional de uma proteína. E aí sim está certo. E é o que a gente vai ver agora. Quando a gente pensa em cisteínas que estão distantes na cadeia de aminoácidos de uma proteína e elas acabam ficando durante o processo de conformação relativamente próximas, muitas vezes a reação de oxidação e condensação dessas duas cisteínas vai produzir uma ligação de sulfeto, uma ligação covalente, que vai permitir a formação, o estabelecimento das estruturas tridimensionais de proteína. Então, quando a gente for ver nível tridimensional, estrutura tridimensional de proteína, a gente vai ver que as pontes de sulfeto ou ligações de sulfeto entre duas cisteínas, formando a cistina, estão envolvidas nesse dobramento da cadeia peptídica, da cadeia de aminoácido, nessas estruturas conformacionais tridimensionais. Além disso, quando a gente estiver falando de proteínas que têm várias cadeias de aminoácidos, como é o caso, por exemplo, da hemoglobina, a gente vai ver que também o estabelecimento de pontes de sulfeto entre cisteínas vai unir essas várias cadeias de aminoácidos em uma única proteína, as famosas proteínas multiméricas ou multissubunidade. E essa é a importância dessa ligação de sulfeto que se estabelece entre cisteínas que podem estar distantes na cadeia peptídica de uma única proteína, que é o que a gente está vendo nessa figura, ou em cadeias peptídicas, cadeias de aminoácidos diferentes de duas subunidades de uma mesma proteína. Deu para pegar o que é a ligação ou ponte de sulfeto, quais são os aminoácidos envolvidos e a importância biológica dessa ligação? Eu sim, Rafael, tem uma pergunta. Pode. A metionina, que também tem enxofre, ela pode realizar uma ligação de sulfeto com a cisteína ou a cistina? Não. Ou É não? só entre duas cisteínas, tá? A metionina, Nata, ela tem uma baixa distribuição nas proteínas, tá? Então, assim, ela é um aminoácido relativamente raro
nas proteínas a gente não encontra em abundância, tá? E ela geralmente está na ponta. Isso aqui, como você está vendo na figura, esse tipo de reação química, ele é importante mais no meio da proteína, que é aonde as interações que a gente vai ver que estabelecem a estrutura tridimensional e a conformação da proteína vão acontecer entre as cadeias laterais dos aminoácidos. Ok? E também tem um outro motivo pelo qual a metionina não faz ponte de sulfeto. Daqui um pouco vai ter um slide com a cisteína e a metionina uma ao lado da outra. E aí a gente volta nessa discussão, você não deixa eu esquecer, tá bom? Tá bom? Ok. Bom, próximo grupo que a gente vai falar, então, de cadeia lateral da classificação dos aminoácidos são os aminoácidos que têm cadeia lateral carregada positivamente. É óbvio que eles também são polares. Se eles têm carga, eles são polares. Esses aminoácidos, eles são, obviamente, solúveis em água, porque estabelecem interações eletrostáticas com a água, que também é polar. E quando a gente pensa nesses aminoácidos em pH 7, a gente percebe que esses aminoácidos adquirem carga positiva nesse pH fisiológico. Eles, por interagirem com a água, fazerem interações eletrostáticas com a água, eles são hidrofílicos e eles têm natureza básica. Isso quer dizer que os grupos presentes nas suas cadeias laterais têm um alto poder de aceitar prótons. E, obviamente, tem dificuldade de perder esses prótons, são ácidos muito fracos, mas são bases mais fortes. Quem são esses aminoácidos do grupo carregado positivamente, do grupo polar carregado positivamente? É a lisina, veja aqui que ela tem uma carga positiva nesse grupo amino, a arginina, que tem também carga positiva no seu grupo amino, e a gente também tem a histidina, que tem carga positiva aqui também nesse grupo amino ali dentro de um anel cíclico, tá? O que vocês acham que esses aminoácidos que têm carga e que têm caráter básico, que aceitam muito bem prótons, o que eles devem ter de importância biológica? Eles aceitam prótons muito bem. Eles interagem com a água, transportam substâncias, sei lá, hidrofílicas? Não. Não? Interagem com a água, os nossos queridinhos aqui também interagem, ó. E essa importância que eu quero, ela está mais relacionada ao caráter básico de aceitar prótons. Eles podem fazer alguma regulação do pH do meio? Melhorou um pouquinho. De fato, eles têm uma importância muito relacionada à capacidade de tamponamento deles, de controlar pH, sim. Mas tem uma outra característica. Pensa em uma categoria de proteína que participa de reação química e que, muito provavelmente, lá numa parte dessa proteína, aceitar prótons pode ser importante para o que ela faz. Não? Eu não ouvi. Cadeia transportadora de elétrons? Não, não. Acelera reações, catálise. Opa! Então, quando eu estou pensando em enzima, catálise enzimática, lá no sítio catalítico da enzima, que de fato é a porção da enzima mais envolvida diretamente com a reação química que o substrato está sendo submetido, ter aminoácidos que aceitam prótons pode facilitar a reação química, porque muitas vezes eu estou catalisando com uma enzima uma reação química que envolve a perda de prótons por um substrato. E se o substrato, para virar produto, precisa perder prótons, lá no sítio catalítico da enzima, ter um aminoácido que aceita prótons muito bem,
tudo que a enzima precisa. Então, quando a gente está pensando em enzima, os aminoácidos com cadeia lateral carregada positivamente, que, portanto, são polares, eles contribuem muito para facilitar muitas reações enzimáticas, atuando, como nesse caso, aceptor de prótons, no caso dos aminoácidos carregados positivamente. E aí, de quebra, a gente já fala da próxima categoria, que são os aminoácidos que têm cadeia lateral polar e que são carregados negativamente. Eles, obviamente, por terem carga negativa, são polares. Quando a gente pensa em pH fisiológico relativamente neutro, próximo de 7, eles têm carga negativa. Por terem carga, estabelecem interações eletrostáticas com a água e são hidrofílicos. E eles, diferente da categoria anterior, eles são ácidos. Então, quando a gente pensa que eles são ácidos, eles têm uma característica de perder prótons H+, com facilidade. Quando a gente olha para essa categoria, a gente tem dois aminoácidos. A gente tem o aspartato, com carga negativa aqui nessa carboxila existente na sua cadeia lateral, e o glutamato, que também tem carga negativa nessa carboxila da sua cadeia lateral. Tá? Pergunta: olhando para glutamato e aspartato, os dois aminoácidos dessa categoria, o que chama atenção neles? Olha para eles, só para eles. Tem algo que chama atenção. Ele tem dois grupos carboxila? Isso, muito bem. Esses dois aminoácidos, eles têm um grupo carboxila ligado ao carbono alfa está aqui, esse é o grupo carboxila ligado ao carbono alfa, que todo aminoácido tem. Mas eles têm na sua cadeia lateral um segundo grupo carboxila. E o nome deles, né, aspartato, glutamato, lembra o nome de dois que a gente já discutiu, lá do grupo dos aminoácidos polares não carregados, que é a asparagina e a glutamina. Quando a gente traz esses dois aminoácidos aqui e compara com glutamato e aspartato, a gente percebe que esses aminoácidos carregados negativamente, eles derivam dos polares não carregados através da perda do grupo amino deles e a substituição por uma hidroxila. E aí, quando a gente pensa numa asparagina que perdeu o grupo amino e ganhou uma hidroxila e está no ambiente fisiológico, portanto, ela é um ácido, ela perde esse hidrogênio aqui da hidroxila com facilidade e adquire a carga negativa, vira o aspartato. Mesma coisa na glutamina, ok? Ok. Então, aqui, gente, a gente terminou as 5 categorias dos aminoácidos, tá? E aí, apesar de não ser uma categoria, né, a gente chama a atenção para os aminoácidos que têm na sua cadeia lateral o enxofre. A gente tem a metionina, que pertence à categoria dos grupos de aminoácidos que tem cadeia lateral apolar alifática, e a cisteína, que pertence ao grupo, né, dos aminoácidos com cadeia polar não carregada. E aí, Nathan, você tinha me feito uma pergunta de se a metionina poderia também estabelecer pontes de sulfeto. A primeira resposta para justificar não é que ela é um aminoácido relativamente raro e ocorre geralmente na extremidade inicial da proteína, que é a aminoterminal. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas agora, comparando as duas cadeias laterais de cisteína e metionina, a gente percebe um outro motivo pelo qual a metionina não faz ligação de sulfeto. Qual que é?
A posição que o enxofre está na metionina, ela não deixa ela fazer a ligação de hidrogênio? Quase. A posição do enxofre na metionina não deixa ela fazer ponte de sulfeto, não ligação de hidrogênio. Por quê? Verdade. Para fazer ponte de sulfeto, o enxofre tem que estar no final da cadeia lateral. Nesse caso aqui, o enxofre na metionina, ele está no meio da cadeia lateral, ele está entre dois carbonos. E aí ele não consegue fazer uma ligação covalente com outro enxofre localizado em outra cadeia lateral de outro aminoácido. Então, esse também é outro motivo, Natan, que explica por que a metionina não faz ponte de sulfeto. A cisteína faz, porque o enxofre dela está na ponta, está ligado a um hidrogênio, que permite sofrer a condensação e oxidação com outra cisteína. Ok? Natan, okay. Deu para pegar? Bom, imagino que sim. E aqui, gente, a gente tem novamente um slide com os nossos 20 aminoácidos, tá? O nome deles, a abreviação utilizada, que envolve 3 letras, tá? E a gente tem também uma abreviação com uma letra, tá? Como a gente tem 20 aminoácidos e o alfabeto tem mais de 20 letras, a gente consegue atribuir a cada um dos aminoácidos uma letra única. Então, quando a gente está fazendo a estrutura primária de uma proteína, a gente está colocando os aminoácidos que formam essa proteína, é muito usual a gente utilizar essas abreviaturas, ou a abreviatura com 3 letras, ou a abreviatura com uma letra. Nesse próximo slide, a gente novamente apresenta a visão geral desses 20 aminoácidos nas suas diferentes categorias, tá? Com as suas características de polaridade, se eles apresentam grupos cíclicos ou não, e as suas respectivas cadeias laterais. Para os meus alunos de veterinária, eu já dou um recado. Caso a nossa primeira prova aconteça de forma presencial, vocês precisam decorar todos os 20 aminoácidos para fazer a prova. Vocês precisam saber qual é a cadeia lateral de cada um deles, pois isso pode ser cobrado em alguma questão da prova. Então, é importante saber a estrutura química dos 20 aminoácidos, caso a prova seja presencial. Se a prova ocorrer em NP, claramente, vocês poderão consultar o slide e outros materiais onde a estrutura química do aminoácido vai estar presente, ok? Bom, quando a gente pensa em aminoácidos incomuns, a gente está pensando em aminoácidos que fogem desses 20, que são aqueles que usualmente a gente vai encontrar nos seres vivos. E como que esses aminoácidos incomuns, Rafael, eles são produzidos? Eles são produzidos, pessoal, pela modificação definitiva de um aminoácido depois que ele é incorporado em uma proteína. Então, esses aminoácidos incomuns são derivados dos 20 aminoácidos, mas após a sua incorporação em uma determinada proteína, esses aminoácidos recebem algum grupo químico a mais e, portanto, são modificados após a síntese proteica, e o que está lá na proteína é um aminoácido modificado. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. A hidroxilisina é um aminoácido que é derivado, hidroxiprolina, né? Que é esse daqui, é um derivado da prolina e que recebeu um grupo hidroxila. A hidroxilisina, que é essa, ela é derivada da lisina e recebeu um grupo hidroxila pós-síntese proteica. A gente tem aqui a 6N-metillisina, que também é derivada da lisina, mas que recebe um grupo metil. O gama-carboxiglutamato, que é derivado do glutamato e recebe uma nova carboxila aqui na cadeia lateral. Temos a desmosina, que tem ligação de vários grupos aqui ao redor da sua cadeia lateral. E temos aqui a selenocisteína, onde a gente tem
a derivação da cisteína com a troca do enxofre por um grupo selênio. Bom, a hidroxilisina, gente, ela é comum, ela ocorre no colágeno. A 6N-metillisina, ela ocorre na miosina, um componente importante do citoesqueleto, fundamental para a contração muscular. O gama-carboxiglutamato, ele vai ocorrer na trombina, proteína envolvida na cascata de coagulação sanguínea. A desmosina, que é essa daqui, ela vai ocorrer na elastina, que tem importante função lá na matriz extracelular de tecido conjuntivo. E a selenocisteína é extremamente rara, ocorre em pouquíssimas proteínas conhecidas, tá? Então, esses aminoácidos incomuns, eles são encontrados principalmente na modificação definitiva de um aminoácido após a incorporação dele em uma proteína. Alguém queria fazer uma pergunta? Sim, a cistina, ela não entra nesses aminoácidos incomuns? Não. Ela entra nos 20? Na verdade, a cistina não é um aminoácido, ela é um dímero de aminoácido. Lembra? Duas cisteínas estabelecem uma ligação covalente e essa estrutura de duas cisteínas ligadas covalentemente pela ponte de sulfeto, a gente chama de cistina, mas ela é o que a gente chama de aminoácido dimérico. Dimérico porque ela é um dímero. Então, ela tem 2 aminoácidos, tá entendendo? É diferente disso aqui. Isso aqui continua sendo um aminoácido só, que ganhou um grupo químico pós-tradução. E, dessa forma, virou um aminoácido incomum. Entendi. Entendeu? Bom, além desses aqui, gente, tem 2 aminoácidos que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é a ornitina e a citrulina. A ornitina e a citrulina são também aminoácidos incomuns, mas diferente dos que eu expliquei até agora, elas não são encontradas em proteínas. Então, você não vai ver ornitina numa cadeia polipeptídica proteica e nem vai ver citrulina numa cadeia polipeptídica proteica. A ornitina e a citrulina, elas vão ser encontradas como intermediários em uma via metabólica que ocorre no fígado, chamada ciclo de ureia. Então, lá no ciclo da ureia, quando a gente estiver vendo a degradação dos aminoácidos para remoção dos grupos amino e produção da ureia para ser excretada pelo sistema urinário, a gente vai ver que ornitina e citrulina são um dos intermediários do ciclo da ureia. Então, a gente vai encontrar esses aminoácidos incomuns numa via metabólica como intermediários. Não vamos encontrá-los, como os outros aqui do slide, dentro de uma proteína. Mas eles também, a ornitina e a citrulina, acabam entrando nessa categoria de aminoácidos incomuns, que têm grupos químicos a mais do que os que a gente observou nas cadeias laterais dos 20 aminoácidos. Ok? Ok. Bom, a gente também tem que lembrar que alguns aminoácidos apresentam modificação transitória após a síntese proteica. Então, é diferente do que a gente acabou de ver nos incomuns, que tem uma modificação definitiva após síntese de proteína. Essas modificações transitória traz a ideia de que pode ocorrer e depois pode voltar ao estado original. Transitória, porque pode ser revertida. E essa modificação de aminoácidos transitória tem a ver com a regulação do funcionamento de uma proteína. Leiam aqui, gente, ligar, desligar, ativar, desativar uma proteína. E isso tem importância muito grande quando a gente pensa em metabolismo, quando a gente pensa em enzimas, porque através dessa modificação transitória de aminoácidos após a síntese de proteína, é que a gente pode ativar uma enzima e, portanto, a via metabólica que ela está envolvida, como também a gente pode regular essa enzima e desativar essa enzima, obviamente inativando a via metabólica que ela está envolvida. Então, muitas vezes, o controle do metabolismo, que a gente vai ver na segunda parte da nossa disciplina de bioquímica, envolve modificação transitória de aminoácidos que compõem
a cadeia polipeptídica de enzimas que vão estar envolvidas naquela via metabólica. E, Rafael, quais são os grupos, geralmente, que são adicionados ou removidos de aminoácidos para controlar o funcionamento de uma proteína, como é o caso das enzimas? A gente tem os grupos fosforis, que a gente está vendo aqui em vários exemplos, né? Então, a gente tem fosfoserina, que é uma serina com grupo fosfato, fosfotreonina, que é uma treonina com grupo fosfato, fosfotirosina, que é uma tirosina com grupo fosfato. Muitas vezes a adição ou a remoção desse fosfato vai modificar o estado da proteína que contém esse aminoácido modificado de ligado e desligado. Outro grupo muito usual da gente remover e adicionar em aminoácidos é o grupo metil. É um grupo que a gente está vendo aqui no N-metilarginina. A gente também tem grupos como o acetil, que a gente está vendo aqui na 6N-acetillisina. A gente vai ter grupos mais complexos, como essa metionina adicionada em uma ligação éster aqui em um éster de metilglutamato. E a gente, inclusive, vai ter grupos mais completos, derivados ou de adenosina ou de AD-ribosil, como a gente está vendo aqui numa adeniltirosina. Então, esses grupos, fosforil, metil, acetil, adenil ou AD-ribosil, podem ser transitoriamente ligados a aminoácidos em cadeias polipeptídicas, aumentando ou diminuindo a atividade de uma proteína. E isso tem importância muito grande para a regulação do funcionamento de enzimas, como a gente vai ver em vários pontos das nossas aulas de metabolismo, quando a gente estiver estudando a regulação daquela via metabólica. Ok, pessoal? Ok. Ok. Bom, para terminar essa parte de aminoácido, a gente precisa novamente voltar na estrutura de aminoácido para a gente perceber que os aminoácidos apresentam comportamento de ácido, porque eles vão doar prótons, ou bases, aceitando prótons quando eles estão em solução aquosa. Então, se a gente pensa num aminoácido, esquecendo a cadeia lateral dele, esquece a cadeia lateral, lembra do resto. Qual é a parte de um aminoácido que representa grupos que têm comportamento de ácido e base? Esquece a cadeia lateral. O grupo carboxila e o grupo amino. Muito bem. Quando a gente pensa aqui no nosso aminoácido, a gente percebe que tanto o grupo carboxila e o grupo amina, eles vão ter a característica de aceitar prótons e funcionar como base ou doar prótons e funcionar como ácido. Isso para todos os 20 aminoácidos. E no caso da cadeia lateral, a gente vai ver que alguns aminoácidos vão ter cadeia lateral com caráter ácido-base, que tem a característica de aceitar ou doar prótons, tá? Esses grupos químicos, portanto, dos aminoácidos, vão fazer com que essas moléculas apresentem em solução aquosa esse comportamento ácido ou comportamento básico. Quando a gente compara um aminoácido com outros tipos de substância química, a gente percebe que os aminoácidos são considerados ácidos e bases fracos em meio aquoso, comparando, claro, né, gente, com ácidos fortes, como é o ácido clorídrico, e com uma base forte, como é o caso do NOH. Mas entre os aminoácidos, a gente também vai ter aqueles que são ácidos mais fortes e ácidos mais fracos, e, como se diz do lado oposto, base mais forte e base mais fraca, tá? Quando a gente pensa em um aminoácido que tem cadeia lateral sem grupo ionizável, então a gente está falando daqueles apolares alifáticos, principalmente, e lá nos aromáticos a gente está falando principalmente da fenilalanina. Quando a gente está falando desses aminoácidos e a gente pensa neles em dissolvidos, né, em uma solução aquosa de pH neutro, em torno de 7, a gente vai encontrar o aminoácido nesse formato aqui, ó. O que esse formato chama atenção, pessoal?
Dá uma olhada para ele e me fala, tem alguma coisa nesse formato que chama muito a atenção? A questão da Ele não tá. hidratação. Ele está hidratado, concordo, né? Ele está com o seu grupo carboxila sem próton, ele está com o grupo amino com próton. Mas tem outra coisa. A soma das cargas dão zero? Porque ele tem uma carga positiva e uma carga negativa. Então, a gente chama isso aqui de íon bipolar. Concorda comigo? Porque ele tem dois polos, ele tem uma carga positiva e negativa, tanto é que o que a Fran disse, a soma das cargas é zero, faz todo sentido. Então, a gente fala que os aminoácidos com cadeia lateral não ionizado em solução aquosa de pH 7, eles estão na sua forma de íon bipolar, ou íon dihíbrido, ou deutério anfólico, que quer dizer o seguinte, que nesse pH em solução aquosa, o aminoácido tem carga positiva e carga negativa. E esse aminoácido, nessa situação, ele tem natureza ácida e básica ao mesmo tempo. Por quê? Ele tem natureza ácida porque ele pode perder o próton do grupo amino e se transformar em um aminoácido totalmente desprotonado, que é esse daqui, sem próton nenhum, e que, obviamente, adquiriu carga negativa. Mas o íon bipolar também pode ganhar um próton e, dessa forma, ter um comportamento de base e voltar para o estado totalmente protonado e, obviamente, com carga positiva mais um. Então, quando a gente observa, então, o íon bipolar, que se estabelece em aminoácidos que não têm grupo ionizado em pH relativamente neutro, a gente vê, portanto, que esse aminoácido tem caráter ácido, porque pode perder próton e assumir o seu formato totalmente desprotonado, mas ele tem caráter básico, porque ele pode ganhar próton e assumir o seu estado totalmente protonado. E por esse motivo, esse tipo de substância em que um aminoácido sem grupo ionizável na cadeia lateral, em pH 7 em solução aquosa, que tem esse caráter duplo de ser ácido ou base, a gente chama esse tipo de substância anfotérica. E isso acontece para esses aminoácidos que não têm cadeia lateral ionizável. Os que têm não se enquadram nessa categoria. Então, a gente percebe que o aminoácido dessa categoria pode ocorrer totalmente protonado, na forma de íon bipolar, ou íon dihíbrido, ou deutério anfotólico, ou ele pode ocorrer na sua forma totalmente desprotonada. Ok? Ok. E aí, prestem bem atenção. A gente percebe, então, que quando a gente está com um aminoácido totalmente protonado, aqui no grupo carboxila dele, ele perde o seu próton e vai para a forma bipolar, e esse primeiro próton perdido, ele é perdido com mais facilidade no grupo carboxila. Por isso que a gente fala que esse formato totalmente protonado é um ácido mais forte, porque ele perde na carboxila o primeiro próton com mais facilidade. Se transforma, portanto, no íon bipolar. Quando a gente olha para o grupo amino do íon bipolar, que é o segundo grupo ácido desse aminoácido, a gente percebe que ele tem uma dificuldade maior de perder esse próton. Então, o grupo amino de um aminoácido dessa categoria, ele é considerado um ácido menos forte, porque ele tem uma dificuldade maior de perder esse segundo próton. Por isso que quando a gente pensa nesse tipo de aminoácido, o grupo carboxila dele é considerado um ácido mais forte do que o grupo amino dele. E, de quebra, o grupo amino dele é considerado uma base mais forte, porque tem facilidade em aceitar prótons, e o grupo carboxilo, uma base mais fraca. Dessa forma, grupo carboxila protonado, ácido forte, se transforma em carboxila desprotonado. Grupo amino protonado,
ácido fraco e quando consegue perder, vira grupo amino desprotonado, tá? E aí, toda vez que a gente está falando desse tipo de aminoácido, que tem cadeia lateral não ionizável, a gente tem esse aminoácido na sua forma não iônica. Veja que a forma não iônica tem carboxila protonada, amino desprotonado, não tem carga nenhuma. Forma zilterônica, que tem amino protonado com carga positiva, carboxila desprotonada com carga negativa. Aqui a gente tem o grupo com caráter ácido, perdendo prótons a partir do amino. Aqui a gente tem o grupo atuando como base, carboxila aceitando prótons e adquirindo prótons na carboxila. Deu para pegar? Deu sim. Bom, com essa segunda parte da aula, a gente termina o conteúdo de aminoácidos. Na próxima parte, a gente vai falar um pouquinho sobre peptídeos e proteínas, que ainda fazem parte dessas aulas de aminoácidos e proteínas. Não deixem de ver o terceiro vídeo desse conteúdo. Até lá!